O Band News apresenta nesta reta final de ano uma série de entrevistas especiais sobre os mais diversos assuntos que foram destaque neste ano de 2021. Hoje o assunto é saúde, mas a saúde da mulher. A apresentadora Paula Valdez conversa com a ginecologista e obstetra Ana Lúcia Beltrame sobre congelamento de óvulos. Oi pessoal, bem-vindos. Está no ar mais uma entrevista especial de fim de ano Band News TV. E hoje a gente vai falar sobre liberdade, porque não deixa de ser um sentimento de liberdade. A mulher poder escolher quando, como e se ela quer ser mãe. E tudo isso graças à medicina que evoluiu. O nosso assunto de hoje é um dos temas mais comentados em 2021. Congelamento de óvulos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, já está aqui comigo a doutora Ana Lúcia Beltrame, que é ginecologista, obstetra e também especialista nesse assunto, né, doutora? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Paula. Eu que agradeço. E pergunta, a gente pode falar numa liberdade para a mulher, o congelamento de óvulos hoje em dia, não pode? Sem dúvida. Eu costumo falar com as minhas pacientes de que a gente teve um marco na verdade, na liberdade feminina, que foi o desenvolvimento da pílula anticoncepcional. Porque antes as mulheres elas não poderiam escolher quando elas poderiam ser mães, se elas poderiam não ser mães, enfim. E com a pílula anticoncepcional, que já tem mais de 50 anos, a mulher conseguiu escolher o momento que ela poderia engravidar e ocupar cargos de trabalho, a liberdade financeira, estudar, enfim, ocupar um outro papel social. No entanto, o adiamento da maternidade, ele pode sim ter repercussões sobre a parte reprodutiva feminina. Então não basta a gente adiar, porque o nosso corpo, os nossos óvulos, eles são finitos. Então uma hora, mesmo que você não ovule, porque muitas pessoas acham que a gente está tomando pílula anticoncepcional e que a gente está guardando os óvulos. Não é assim, né? Os nossos óvulos, eles sofrem um processo de morte celular programada. Então, independente se você toma a pílula ou não, a gente vai diminuindo a nossa reserva ovariana. Então, este momento de ter filhos, muitas vezes ele foi perdido pelas mulheres, porque o adiamento ele pode trazer repercussões sobre a vida reprodutiva negativamente. E o que a gente viu muito, ainda mais em 2021, porque 2020 veio a pandemia. Sim. Ficou todo mundo mais em casa. Aí ou a gente vê casal que tá todo mundo engravidando porque ficou mais em casa, ou o contrário, que eles estavam fazendo tratamento, tiveram que parar, e muita gente pensando agora nessa retomada. E aí, como você falou, as mulheres hoje em dia elas trabalham, e quando chega nos 30 anos, que a ovulação, né, a quantidade já começa a diminuir, ela está chegando no seu auge da carreira, se é isso que ela quer. Exato. E muitas vezes ela não sabe com 30 se ela quer ser mãe ou não quer, mas ela quer deixar esse sonho guardado. E aí é o momento de congelar o óvulo, né? Exatamente. Os óvulos. Exatamente. O que acontece é que muitas mulheres não têm essa consciência, essa informação. Na verdade, não é nem consciência, é essa informação, porque ainda é um assunto que não é tão falado assim. E muitas delas vão deixar para congelar depois dos 35, depois dos 38 anos, que assim, quando elas chegam nessa idade, se tiver óvulos para congelar, claro que a gente vai congelar. Mas o momento ideal é que seja ao redor dos 30 anos, justamente porque a qualidade dos óvulos também é tempo sensível. Então não basta ter óvulos, esses óvulos eles têm que ser saudáveis, porque reprodutivamente falando, um óvulo que ele sofre o processo da idade, ele pode gerar embriões ruins do ponto de vista anatômico e cromossômico, ou então não gerar embriões. É isso que eu ia te perguntar. Tem uma idade limite e uma idade que seja a ideal para fazer esse congelamento? Quanto antes, melhor. Assim, antes dos 30 anos, as mulheres muitas vezes não estão pensando na maternidade. Às vezes a gente é obrigada a pensar na maternidade por causa da faca no pescoço, né? Você ainda nem refletiu se você quer ser mãe ou não, e muitas acabam optando justamente por causa do nosso relógio biológico. Então o ideal é quanto antes, melhor. Quanto mais perto dos 30 anos, mais óvulos, ou seja, quantidade e qualidade melhor. Não tem um tempo limítrofe. O que a gente tem que deixar as mulheres cientes é que o congelamento de óvulos, ele preserva a fertilidade daquele momento. No entanto, a fertilidade de uma mulher de 38 anos, ela é diferente de uma mulher de 30 anos. E um óvulo não significa um feto, um bebê.
Um óvulo, ele é uma célula que potencialmente pode ser fertilizada e gerar um embrião. O que eu quero dizer com isso? Que a cada aproximadamente 8 óvulos, uma mulher com menos de 35 anos vai ter 2 embriões. Então, uma mulher com mais de 35 anos precisa muitas vezes de mais óvulos para se achar um embrião normal. E o grande ponto é esse, Paula, porque quanto mais tempo ela espera, menos chance dela ter mais quantidade e menos chance dela encontrar um embrião normal. Ou seja, o congelamento não é uma garantia de uma gravidez. Não é, infelizmente não é. Na verdade, ele é um recurso da medicina reprodutiva, que hoje já não é mais experimental, hoje ele já é clinicamente aprovado para se preservar a fertilidade naquele momento. Mas isso não significa uma garantia de que a mulher vai engravidar. Infelizmente. Ou seja, se você congela os seus óvulos com 30 anos e resolve ser mãe com 45, você vai estar o corpo de 45, mas o seu óvulo vai ser lá o de 30 anos que você congelou. Exatamente, exatamente. A idade, ela tem um impacto muito maior na qualidade e quantidade dos óvulos do que na parte física da mulher. Hoje você vê mulheres de 40 anos, assim, que estão fazendo esporte, se alimentam muito bem, saudáveis, não fumam. Então, para engravidar, não teria nenhum problema caso ela tivesse os óvulos, as células germinativas saudáveis. O grande ponto realmente aí é a questão ovariana, a questão da nossa reserva ovariana que vai sofrendo a ação do tempo. Como é que é feito o congelamento de óvulos? O congelamento de óvulos, ele consiste em 2 etapas. A primeira delas é a estimulação da ovulação. O que é a estimulação da ovulação? Eu costumo dizer assim, imagina que quando a gente nasce com uma caixinha com vários saquinhos de óvulos. E toda vez quando a gente menstrua, a gente vai lá na nossa caixinha e pega esses saquinhos de óvulos. Que quando a gente tem 20 anos, tem 20. Quando a gente tem 40 anos, tem 5. E só que desses saquinhos de óvulos, um só que cresce quando o ciclo é natural. Quando a gente faz um processo de congelamento, a gente vai estimular aqueles óvulos que estavam dentro do saquinho e que a gente iria jogar fora através do processo que chama-se apoptose, que é morte celular programada. Esse processo de estímulo é indução da ovulação. Ele dura aproximadamente uns 12 a 15 dias e nesse período a mulher ela vai tomar algumas medicações que são os indutores da ovulação, que são os hormônios, que são injetáveis na grande parte das vezes por via subcutânea, como se fosse uma canetinha de insulina. E neste período a gente vai fazendo o acompanhamento do crescimento dos folículos, que são as bolsinhas que contêm os óvulos. E a partir do tamanho do folículo eu consigo saber quando o óvulo está maduro. E daí a gente vai para a segunda parte, que é a parte da captação desses óvulos. Neste momento, que é quando aproximadamente cada um dos folículos tem 2 centímetros, a mulher ela é sedada, como se fosse fazer uma endoscopia, então não tem intubação, é um soninho de aproximadamente uns 15, 20 minutos. A gente vai em ambiente cirúrgico, com ultrassom transvaginal. Nesse ultrassom vem acoplado uma agulha, a gente coloca essa agulha dentro do ovário e aspira o líquido folicular. E neste líquido folicular vem os óvulos que a gente entrega para a embriologista, que vai isolá-los e vai submetê-los a um processo de congelamento, que atualmente é a vitrificação, que é o congelamento ultra rápido desses óvulos, que faz com que no descongelamento eles não percam a sua capacidade reprodutiva, não percam a sua qualidade e que a gente tenha chances boas de gravidez. Tem um tempo máximo para eles ficarem congelados? Ou não o máximo de óvulos para você tirar? Ou todos que tirarem vão ser congelados? Todos que tirarem vão ser congelados. Hoje a gente tem um pouco, uma das limitações é de fertilizar, né? Então assim, a gente não recomenda assim, né, que se fertilizem todos os óvulos, por exemplo, numa mulher que tenha 30 óvulos. A gente vai, a cada 8 óvulos, 5 óvulos, a gente vai fertilizando. Agora, não existe um tempo limítrofe, ainda mais que são células. Então, até a questão, muitas vezes, ética, moral, religiosa, que possa envolver a questão dos embriões, né, dependendo de cada crença, de cada indivíduo, isso não está atrelado aos óvulos, porque os óvulos são células. E células a gente pode desprezar, e na verdade a gente despreza um monte todo mês.
Ou seja, na verdade, antes mesmo para o recolhimento desses óvulos, digamos assim, é um processo como se você fizesse uma tentativa de gravidez e todo o acompanhamento, como se fosse uma FIV. No pós, quando essa mulher resolver, eu quero agora colocar esses óvulos em mim, é uma fertilização in vitro que ela vai fazer. Só que o processo, que é o processo mais chato, que é o processo de indução da ovulação, ele já foi feito. Então, neste momento, o que ela faz? Tudo isso é feito com termo de consentimento livre e esclarecido, né? Então, a gente tem instituições que são laboratórios, que são reconhecidos e liberados pela Anvisa. Então, neste momento, ela procura o médico, ela assina um termo de consentimento de descongelamento dos óvulos e daí ou a gente vai usar o sêmen de um banco de sêmen, que é possível, ou o sêmen do parceiro, né? Se ela tiver um parceiro. E daí cada óvulo vai ser fertilizado através de um espermatozoide, por um processo chamado ICSI, ou de fertilização in vitro. E destes óvulos, alguns deles vão ser formados embriões, que vão crescer em meio de cultura até o momento que vão ser transferidos para o útero. Primeiro, o que você falou já era uma pergunta. Essa mulher não precisa ter necessariamente um companheiro, um doador. Não. Para pegar esse congelamento e tentar a maternidade. Não, hoje em dia a gente tem as produções independentes, né? E existem bancos de sêmen, tanto brasileiros quanto americanos. A gente pode fazer a importação desse sêmen e ela fazer uma produção independente. Não necessariamente ela precisa ter um parceiro. Ela pode ter uma parceira também, né? Então, hoje a gente sabe que os novos modelos de família estão cada vez mais importantes na sociedade, se formando cada vez mais. Então, ela pode ter uma parceira e utilizar um banco de sêmen também. Agora, eu me lembro que ficou... Todo mundo falou muito sobre a última gravidez da Ivete Sangalo. Acho que ela já tinha mais de 40 anos e foram gêmeas, são duas meninas. E muita gente comentou que, nossa, não, ela congelou os óvulos porque ela já tinha mais de 40 anos. Não sei até que ponto é preconceito das pessoas pensarem assim, até que ponto é verdade. Mas eram gêmeas. Quando você congela, que a pessoa congelou cedo, uns 8 óvulos, você não vai colocar tudo lá dentro dela naquele momento. Existe a chance de ter gêmeos, trigêmeos ou... Pode-se escolher, olha, não, só vou querer ter um. Pode isso? Pode, na verdade é o recomendado. Hoje em dia o mundo inteiro fala em transferência de embrião único. Por quê? Porque hoje a tecnologia da reprodução assistida nos dá essa oportunidade de escolher um melhor embrião. Então, quando a gente coloca esses embriões em meio de cultivo prolongado, ao longo desse cultivo, alguns embriões eles vão parando de se desenvolver. Não é porque a técnica é ruim, é porque realmente os embriões eles não eram bons. Até que fique num estágio chamado de blastocisto, que a gente tem mais de 100 células desse embrião e que esse embrião ele tem um bom potencial de implantação. Então, hoje, para as minhas pacientes, e acho que assim os médicos cada vez mais a gente está tendo essa conversa com as pacientes de transferência de embrião único. Por quê? Primeiro porque uma gravidez múltipla, ela é uma gravidez de risco. Mesmo se ela for uma gravidez gemelar, quiçá trigemelar, quadrigemelar, que daí a gente já não... Daí já é super arriscado mesmo. Então o que a gente quer é que a mulher ela engravide de um bebê, que ela leve esse bebê para casa, que ela tenha menos chance de trabalho de parto prematuro, menos chance de hipertensão, menos chance de diabetes, menos chance de qualquer patologia associada às gestações múltiplas. E segundo, porque quando vai acontecer uma gravidez, Paula, a gente depende do embrião, depende do útero da mulher, do endométrio, depende da interação entre o útero e endométrio e de fatores que a gente não sabe, fatores que são imponderáveis. Então, se você tiver 2 embriões, a chance de você engravidar, em termos gerais, é maior se você transferir um embrião e depois você não deu certo, transferir outro embrião, do que se você transferir em 2 de uma vez. Se você transferir 2 de uma vez, você vai aumentar bastante a chance de ter gêmeos, mas pouco a sua chance real de gravidez, atualmente com as técnicas que a gente tem e transferência aí de embriões mais velhos, embriões assim em cultura prolongada, que
que são os blastocistos. E os óvulos congelados, eles podem ser utilizados de que forma? Quantas vezes? Até porque, como não é uma garantia, eles podem ser utilizados outras vezes, ou de repente a mulher que tem mais um segundo filho, fica lá, acabam sobrando os que não são utilizados? Como é que funciona? Sim, normalmente a gente não congela todos os óvulos juntos, porque tem como se fossem umas canetinhas que a gente coloca no nitrogênio líquido, então a gente não coloca tudo junto. A gente coloca em bloquinhos de 5, de 6, justamente para tirar do nitrogênio uma vez, fertilizar aqueles óvulos, para a gente ter 1 ou 2 embriões. Se tiver mais, o que a gente faz? A gente recongela. Daí a gente congela o embrião e deixa o embrião lá. Agora, se não deu certo, ou se ela quiser ter um segundo, terceiro filho, enfim, ela pode descongelar aqueles óvulos e fertilizá-los, ou doá-los, ou então desprezá-los, porque são células. Agora, é claro que quando a gente fala de todo o congelamento, a mulher já começa a pensar na forma de garantir, digamos assim, a sua fertilidade por mais tempo e ela poder ter a liberdade de tempo dela. Mas a gente também tem o outro lado, que é para casos mais extremos de doenças, por exemplo, né? Então é bom a gente falar que é uma alternativa para uma mulher que tem que fazer um tratamento ou um câncer, por exemplo, fazer uma químio. Antes de fazer e ela correr o risco de perder toda a sua fertilidade, ela pode congelar os óvulos e garantir a sua maternidade mais tarde, né? Exato, essa foi uma excelente pontuação. Então, muitas mulheres jovens que ainda não tiveram filhos ou que querem ter mais filhos, podem ter câncer. E daí o tratamento oncológico, muitas vezes ele vem acompanhado de uma quimioterapia ou eventualmente, dependendo da área que ela tem esse câncer, de uma radioterapia pélvica, e isso pode ter um impacto muito negativo no número e na qualidade dos óvulos. Então, hoje é obrigação do oncologista orientar essa paciente de que existe este procedimento, de que existe a possibilidade dela preservar a fertilidade. Porque é tão louco, Paula, quando a mulher está nesse furacão aí da parte oncológica, ela não tem como pensar nisso, ela está pensando em sobreviver, é isso. Então alguém tem que pensar por ela. Então hoje a gente está numa educação realmente continuada aí dos oncologistas para oferecerem essa alternativa para as mulheres, porque a gente não está querendo que elas se curem, não está querendo que elas tenham uma vida adiante. Então, por que não deixar uma vida com filhos, se ela optar por ter filhos, uma vida com uma família, se ela optar por ter uma família, né? Então, essa é uma excelente alternativa para as mulheres que vão ser submetidas a tratamentos oncológicos. Agora, aqui no Brasil é só pago, né? Esse tipo de tratamento ainda. Existem algumas instituições públicas que fazem o congelamento de embriões, de óvulos eu não estou certa de que tenha realmente, mas ainda é um procedimento que não é prioridade do Brasil, né? A gente ainda tem outros desafios aí na frente do congelamento de óvulos, mas certamente é um desejo de todos e eu acho que vai dar uma liberdade muito grande para as mulheres que querem adiar ou que têm que adiar, né, num caso de doença prévia. Nem que começasse um projeto justamente por esses casos, né? Exatamente. Das mulheres que não têm alternativa. Exatamente. Eu vou pegar aqui, o que eu fiz? Eu peguei uns mitos que eu achei para te perguntar sobre o que é mito e sobre o que é verdade de congelamento de ovos. Então, fui catando na internet, que a gente sabe que tem um monte de fake news, então vamos lá. É mito ou verdade que é um procedimento invasivo? Olha, é verdade porque assim, invasivo significa, depende na verdade do que você está significando, o que você quer com invasivo, né? Mas como a gente vai captar os óvulos através de uma agulha num ambiente cirúrgico com a paciente sedada, acaba sendo um procedimento cirúrgico de baixo porte, de baixo risco. Quando eu falo de baixo risco, é de baixo risco anestésico, baixo risco de sangramento, baixo risco de infecção, mas ele não deixa de ser invasivo. Eu acho que é um bom momento também para avisar as mulheres que não mexe com hormônios, né? Sim. E você está colocando hormônios dentro de você também. Sim. Então, não é muito fácil. Olha, Paula, eu gostei que você falou essa questão, porque assim, é super interessante com os diferentes públicos que a gente de reprodução assistida lida. Existem 2 públicos que vão induzir a ovulação para captar os óvulos. O público das pacientes que estão querendo engravidar e o público das pacientes que não estão pensando nisso agora, que estão querendo congelar os óvulos. O tratamento é exatamente o mesmo. A percepção e a resposta das pacientes é absolutamente diferente. Imagina que está querendo engravidar, tudo pode. A outra vai sofrer horrores.
É ao contrário. É ao contrário? É ao contrário, porque quem está querendo engravidar, o que acontece? Ansiedade? É ansiedade. É ansiedade. Então, assim, é como se o copo já tivesse na tampa e está faltando uma gota para transbordar. E essa gota é o hormônio que a gente dá. Então, assim, elas ficam mais nervosas, elas ficam mais angustiadas, é um processo mais sofrido. Para aquelas pacientes que estão fazendo para congelar os óvulos, que não estão na expectativa de ter um bebê naquele momento, porque quando alguém chega num especialista de reprodução assistida, ele já passou por várias especialistas, aquela paciente ela já está desgastada emocionalmente com vários beta negativos, então é difícil, só quem passa sabe, né? E aquela que vai congelar os óvulos, ela não está pensando nisso, então para ela fica mais leve. Então os hormônios eles têm um impacto, mas o impacto ele é mais emocional, de como aquela paciente está naquele momento do congelamento, do tratamento de reprodução assistida. Entendi. Agora vamos lá, mais um. Existem muitas contraindicações para fazer o congelamento de óvulos. Ah, isso é mito, é mito. O congelamento de óvulos, por exemplo, num caso oncológico, né, vamos falar que seria a maior contraindicação. Se ela tiver um tumor que seja responsivo a hormônios e não possa, por um curto período, porque é curto período, né? São 12 dias, ser estimulada, isso acaba sendo uma contraindicação absoluta. Tá. Mas quem vai dar essa contraindicação, muitas vezes, é o oncologista que está acompanhando essa mulher. Por exemplo, se ela tiver um risco maior de fazer trombose, ou se eventualmente ela tiver uma doença autoimune e tal, existem recursos, como utilização, por exemplo, de medicamentos como a enoxaparina, que a gente pode utilizar durante a estimulação para poder minimizar esses riscos. Entendi. Outro mito ou verdade, se há um limite de idade para o congelamento de óvulos? Não existe um limite de idade, mas assim, existe uma obrigação do médico de informar aquela paciente, dependendo da idade, qual é a chance real dela de gravidez após o descongelamento. Porque se alguém com 47 anos vai lá no meu consultório e quer congelar os óvulos, se ela tem óvulos, ela pode. Mas é minha obrigação dizer para ela que a chance dela é quase zero de ela engravidar depois com esses óvulos que vão ser descongelados. A outra pergunta é o seguinte, outra afirmação que eu vi, na verdade, na internet. Através do congelamento é possível prever as características do bebê? Não, não é. Acho que no Brasil não é nem permitido nem quando você quer, não é? Não tem uma coisa assim? Então, no Brasil, agora, esse ano, a gente teve uma mudança da regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Então, antes, a gente conseguia, através da biópsia pré-implantacional. O que é a biópsia pré-implantacional? Quando a gente tem o embrião com mais de 100 células, é possível retirar parte dessas células sem prejuízo do embrião e saber se esse embrião ele é cromossomicamente normal. Tá. Se ele não tem alguma alteração cromossômica que vai gerar uma síndrome, uma doença, enfim. Nesta biópsia, como a gente estava olhando os cromossomos, a gente conseguia saber se era menino ou se era menina. Entendi. Hoje a gente não pode mais. Então, mesmo que você não pode faça... nem de algum problema? Não pode nada? Problema pode, tá. Só não pode de sexo, tá. né? Agora, quando a gente tem os óvulos a gente só tem as características anatômicas, a gente não consegue nem ver os cromossomos dos óvulos. Então, não tem como saber. Então, não tem como prever. E se não tem como prever o sexo, muito menos escolher se você quer o olho azul. Não se tem. Você quer essa mania das pessoas quererem ver tudo, como é que é. A gestação decorrente do congelamento pode ser diferente da espontânea? Não, a gente não tem nenhuma evidência científica que fale a esse respeito. Na verdade, a gente já tem vários estudos de tratamentos de crianças nascidas de fertilização in vitro que mostram segurança do processo em relação a malformações, síndromes genéticas e outros problemas dessas crianças. O congelamento garante o sucesso da gravidez? Um dia a gente vai dizer que sim, mas agora, infelizmente, não. O processo dura menos de um mês? Verdade, o processo ele é rápido, né? A gente pode começar em qualquer fase do ciclo menstrual para aquelas mulheres que têm tempo, né? Porque, por exemplo, alguém que está esperando um tratamento oncológico está com muitas vezes o tempo contado e a gente pode começar em qualquer fase do ciclo menstrual. Tá. E o processo dura em média de 12 a 15 dias, é bem rápido. A longo prazo, o processo compensa financeiramente?
Depende, né? Porque acho que ter um filho não é barato, né? Imagina, pega todo o congelamento, faz todo o tratamento, faz toda a maternidade. Aí a pessoa não pensou no que vem depois, né? Nas fraldas, na faculdade. Eu acho que o congelamento é a parte mais barata. Mas assim, se ela tiver... Acho que a pessoa que falou isso está pensando em números de tentativas, né? Então, como a gente, com óvulos mais jovens, a gente tem uma chance maior de encontrar um embrião normal, então provavelmente ela terá que fazer menos tentativas do que alguém que seja mais velha, que vai precisar de mais tentativas para se achar um embrião normal. O que muita gente pensa assim, mas será que vale a pena eu pegar e congelar meus óvulos agora? Aí vou pagar agora para fazer, vou pagar para ele ficar congelado e depois vou ter que pagar ainda para fazer a fertilização. Não é mais fácil deixar para depois? O problema é não dá para deixar para depois, é a sensibilidade dos nossos óvulos ao tempo. Então, se não tivesse o custo envolvido, Paula, porque eu entendo isso, né? Ainda mais no país que a gente vive, das diferenças sociais que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma eu falaria, vale muito a pena. Porque depois, se não der certo, você descarta. Claro, pensando do ponto de vista econômico, financeiro de cada um, né, de cada uma, daí eu acho que é uma questão realmente de avaliar. Mas do ponto de vista médico, eu não tenho dúvida nenhuma de que vale a pena. E o que você diria? Porque eu realmente ouvi um boom nas redes sociais esse último ano, de famosas, de pessoas que a gente segue, dizendo que congelaram seus óvulos e cada vez que elas faziam esse depoimento, chegava uma enxurrada de perguntas e elas acabavam respondendo, dizendo por quê ou por que fizeram isso. E na maioria a mesma resposta, não sei se eu quero ser mãe ou se pelo menos agora não quero. O que você tem a dizer para uma pessoa que viu algum desses posts, está vendo agora, ficou curiosa, qual é que é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar um especialista, né? Porque isso ainda não, até os próprios ginecologistas, por ser um assunto muito técnico, às vezes não tem o conhecimento suficiente para poder orientar essas pacientes. Existem alguns exames específicos que a gente pode avaliar a reserva ovariana, existem exames de imagem, exames de sangue, que a gente consegue orientar essas pacientes para dizer se ela está abaixo ou se ela está acima da média das mulheres da idade dela. E principalmente orientá-las nos próximos passos, né? De como que é o processo, de se é realmente doloroso, esses mitos que você me falou, esses e muito mais, né? Que a gente vê realmente no consultório. Eu acho que procurar um especialista para uma consulta e realmente entender o processo é o primeiro passo. E eu também, para encerrar, já que eu comecei falando de liberdade, eu acho que nada melhor do que uma mulher que trabalha com isso e com sonhos também das mulheres de falar da liberdade, né? Porque essa é uma liberdade de tempo para a gente ter. Mas tem toda a liberdade em questão da maternidade também, que muitas mulheres ainda não se sentem libertas para serem ou não serem, quando elas querem ser. E isso também é muito importante, né? É muito importante, Paula. Você sabe que eu acho que a vida da gente vai levando muitas vezes a mulher e assim, e as cobranças sociais também. Porque agora é hora de casar. Porque agora é hora de ter o primeiro filho. Agora é hora de ter o segundo filho. E a mulher nem se dá conta se realmente a maternidade, ela cabe na vida dela, né? Então, eu acho que primeiro a mulher, ela conquistou a vida acadêmica. Depois, o mercado de trabalho. Agora, ela está conquistando realmente essa posição. Não é porque ela quer ou não ser mãe que ela vai ser mais ou menos mulher, que ela vai ser mais ou menos egoísta. Isso é uma grande bobagem. Eu acho que a medicina reprodutiva, cada vez mais, ela vem auxiliando essas mulheres a isso que você me falou, a se realmente empoderar, a ter realmente essa força de dizer, não, eu não quero ser mãe. E tudo bem, eu acho que assim, existem outras maneiras de você ser feliz. Mas se você tem dúvida, congela. Você não precisa resolver isso agora, segue tua vida. Tá ótimo. Então, só para encerrar, já que eu estou aqui com o seu livro, é uma boa alternativa para aquelas mulheres que tem essa parte das mulheres que não sabem o que elas querem ser e se sentem culpadas. E tem aquela outra parte das mulheres que querem ser, estão tentando e também não conseguem, né? Exatamente. Existem alternativas. Existem. Esse foi um livro que eu fiz com muito carinho, chama-se Maternidade no Congelador. É um livro de histórias reais, lógico que as identidades estão preservadas, mas é um livro não técnico, ele é um livro emocional. Que ele conta a história da mulher que congelou e que usou, da que congelou e que não usou, da que não congelou, da que não quis, da que adotou, né? Realmente, assim, enfatizando a liberdade feminina.